Namastê, bom dia. Bom, faz muito tempo que eu queria trazer essa história aqui. É uma história que não se assustem com o tema, com o título, porque é uma história que fala de um gato. Sim, fala de um gato, mas é só uma reflexão, tá? É uma reflexão que eu vi num livro de Osho há muito tempo já. Como eu falei, fazia tempo que eu queria trazer, mas entre uma coisa e outra não veio. Mas chegou o momento. Bom, a reflexão ela começa assim. Pode colocar o nome de mito, história, não importa. O que importa é o conteúdo, que eu acho que é bastante interessante. E como todas essas histórias, sempre tem um mestre e um discípulo aí no meio do caminho, né? Bom, o mestre estava morrendo, estava no seu leito de morte e chama então o seu discípulo, aquele mais próximo, né? Aquele que realmente era um grande candidato a pegar o lugar dele, né? Chama esse discípulo e o discípulo vem todo contente porque aquele era um momento de ele passar, né, o legado para ele continuar ali a ocupar o lugar do mestre. Então ele foi contente e o mestre disse para ele, falou, olha, eu vou te dizer uma coisa muito simples, mas é uma coisa que você tem que me prometer. Nunca tenha um gato. Em hipótese alguma, não tenha um gato. O discípulo, ele estava esperando outra coisa, então a cabeça dele girou um pouco e ele ficou desorientado. Gato, do que ele está falando? E não deu tempo e o mestre morreu, sem explicar para ele o porquê daquele pedido tão inusitado. E esse discípulo, claro, ficou com a pulga atrás da orelha e queria saber por que o mestre, como últimas palavras para ele, iria dizer uma coisa como aquela: não tenha um gato. Que sentido tinha? E ele começa a perguntar para um e para outro, e até que ele chega a um outro mestre que era mais ou menos ali da mesma idade do mestre que tinha acabado de falecer, e ele perguntou: você sabe o porquê que ele está falando para mim? Ele falou para mim desse gato, para eu não ter um gato? E esse mestre deu risada e disse: eu sei exatamente do que ele está falando e eu vou te contar o que é. E ele pegou e começou a contar para esse discípulo, né? Dizendo para ele, olha, tudo começou quando esse mestre, ele era ainda um jovem. Ele morava na montanha, numa casa sozinho, e ali ele fazia as suas meditações, lia os seus sutras e ficava ali elevando, né, o seu ser, né, expandindo a sua consciência. Só que naquela casa tinha muitos ratos. E esses ratos comiam a roupa desse então, naquela época, discípulo. E aí esse discípulo que ia até uma cidade vizinha para pedir comida, para pedir uma assistência, ia com frequência pedir roupas, porque os ratos comiam as roupas dele. E o povo da cidade, que não era uma cidade exatamente próspera, começou a ficar de saco cheio de toda hora ter que dar uma roupa para ele. Falou, ó, a gente tem uma solução para você, toma esse gato, o gato vai pegar o rato e vai acabar com o seu problema. O discípulo ficou muito contente com a ideia e levou o gato para casa. Realmente, as roupas estavam salvas. O gato tinha resolvido o problema. Porém, o gato precisava do quê? De uma manutenção, né, gente? Ele precisava comer. E esse discípulo não tinha nem para ele, né? E aí ele começou a descer na cidade e, além de pedir a comida para ele, que ele habitualmente pedia, começou a pedir também leite. E aí, mais uma vez, o povo da cidade se reuniu e falou, ó, ele tá ficando um negócio meio caro aqui pra gente. Vamos dar um jeito para ele. E aí tinha uma vaca, que já era uma vaca assim mais, que não produzia tanto, porém ainda produzia um pouco de leite. Falou, ó, para ele vai dar e vai sobrar, né? E pegaram e falaram, olha, resolvemos o seu problema, toma a vaca. E aí ele levou a vaca para casa, então ele tinha a vaca
e tinha o gato lá. Só que a vaca também precisava da sua manutenção, precisava também comer. Aí ele desceu e falou, ó, vocês me deram a vaca, mas agora eu não sei o que eu faço, porque essa vaca precisa comer. Eles falaram, não, olha, no final de semana a gente vai lá, vai limpar uma área ali perto da sua casa, da floresta onde você mora, e a gente vai fazer um pasto e tal, e depois você cuida, né? Você cuida do pasto, se você quiser depois você pode fazer uma horta, né? E assim também você pede menos comida pra gente. E eles fizeram isso. Só que a manutenção de tudo isso começou a ficar cada vez maior, porque a vaca que tinha que ser ordenhada, porque tinha que dar o leite pro gato, porque tinha que cuidar do pasto, porque tinha que cuidar da horta. E esse homem começou a ficar desesperado, porque aquilo que ele queria fazer, que era meditar e ler os seus sutras, começou a ser um sonho. Começou a ser um sonho distante. O que era o cotidiano dele começou a ser um sonho distante. Ele morava ali, isolado, justamente para poder se dedicar. E, no entanto, agora a vida dele estava muito, mas muito longe do que aquilo que ele gostaria realmente de estar vivendo. E aí ele chegou na cidade e falou, olha, não aguento mais. Para mim deu. Essas soluções que vocês me arrumaram não foram soluções para mim. E aí, o povo da cidade olhando a tristeza dele, né? O desconforto dele, falou, ó, tem uma mulher que acabou de ficar viúva e para o povo não começar a falar dela, pega ela sabe cuidar da roça, ela sabe cuidar dessas coisas, ela vai te ajudar e aí o seu serviço vai ficar pela metade e aí você vai poder meditar como tanto você quer. Aí falou, tudo bem, onde vive um, vive dois. Pegou essa mulher e levou para casa. Mas com uma coisa, né, puxa a outra, ele acabou se casando com essa mulher. Teve vários filhos, porque se trata de uma história indiana, né, antiga. Então, os filhos não é aquela coisa de 1, 2, né? É de 6, 7 para lá. Teve muitos filhos e a vida dele continuou muito distante daquilo que ele queria. E ele só retornou a ser aquilo que ele era quando esses filhos já estavam crescidos, né? Quando a vida dele retornou àquela calma que ele tinha lá no início, antes do gato. Então era esse o grande ensinamento que ele queria passar para o discípulo, que uma coisa pequena, que às vezes entra na sua vida quando você não está muito atento, pode mudar ela completamente, tirar você completamente do eixo. Eu e o Rogério aqui em casa, a gente sempre coloca isso nas nossas conversas, será que você não é um gato? Porque às vezes você acha que aquilo é uma solução, só que você precisa sentir se aquilo realmente é uma solução, se aquilo não é apenas uma coisa paliativa, que além de ser apenas paliativa, ela vai te levar muito longe do teu objetivo. Porque a cada escolha você abre uma porta. E aquela porta, ela pode te levar para qualquer lugar, né? Então, esse é o grande... Quando eu li isso no livro do Osho, eu falei, mas não é que é assim? Quantas e quantas vezes a gente pega uma pseudo-solução, né? Aí depois eu penso, mas isso aqui não vai dar muito certo, mas depois eu penso. E às vezes depois desse penso, não tem mais como remediar. Você vai ter que construir uma coisa nova. Nessa história, não tinha mais como ele remediar. Ele já tinha o gato, já tinha a vaca, já tinha o pasto. Ele não tinha mais como remediar aquilo. Ele precisava construir uma vida nova. Para que essa vida depois um dia, fazendo aí escolhas melhores, voltasse a ser aquilo que ele gostaria que fosse, já desde o início. Então, é sempre aquele olhar de o que eu sinto por isso que está chegando. Porque muitas vezes a gente está desesperado dentro de um problema, dentro de uma solução que está completamente desconfortável e a gente escolhe algo que vai nos levar para tão longe daquilo que a gente quer, que parece que vai solucionar, mas não vai. Vai levar a gente para longe,
vai trazer mais desconfortos, mais agitações para a nossa vida, coisa que a gente não quer naquele momento. Então é importante sim, às vezes a gente escolher aquela porta mais chatinha, sabe? Aquela porta que coloca à prova as nossas crenças limitantes, do que aquela que nos dá conforto, acolhendo as nossas sombras. Porque às vezes, para a gente fazer a vida que a gente quer, a gente precisa sair de onde a gente está, né? Nesse estado em que a gente está, porque tudo aquilo que a gente deseja é algo que a gente precisa se transformar, né? Quando você tem um desejo, você se transforma, você precisa se transformar naquilo que você deseja. E às vezes a gente não quer se transformar tanto assim, né? A gente quer uma coisa que faça sem tirar nada fora do lugar, aquela transformação sem mudar nada, sabe? E não é possível, não é possível. Por isso que muitas vezes você sai do emprego e arruma outro muito parecido, que você sai de um relacionamento e arruma outro muito parecido, e às vezes você se faz coisas muito parecidas, repetidamente, sem que você olhe para dizer, pera, eu preciso fazer realmente algo diferente, porque isso que eu estou fazendo não está me levando para onde eu quero. Isso é um gato. Então, na próxima escolha, faça essa pergunta para você, isso é realmente uma solução ou é um gato? Era isso que eu tinha para dizer. Como sempre, eu espero que isso seja de alguma forma útil para você e a gente se vê por aí. Namastê!